Bom dia, quinto ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, que é o estudo dos povos antigos. Então, hoje a gente vai fazer algumas pontuações a mais sobre essas duas civilizações antigas. Primeiramente, pessoal, as semelhanças, que havia entre essas duas civilizações que a gente viu, na aula anterior. A gente falou sobre a religião, que ambos eram politeístas, e também vimos que algumas coisas da cultura dessas duas civilizações há semelhanças. Então, hoje, pessoal, a gente vai ver, alguns aspectos a mais desses povos antigos, que são muito importantes, para o estudo da história. Primeiramente, o Egito, os povos egípcios. Eles tinham uma característica bem comum com os mesopotâmicos com relação aos dois serem banhados por rios. Então, o Egito, era banhado pelo rio Nilo, e nos entornos desse rio Nilo, ele se construiu, como um império, como um templo. Então, lá no Egito, pessoal, a economia, a política girava em torno, desse rio, o chamado rio Nilo. Por exemplo, quando a gente fala da questão das plantações e da irrigação, que os camponeses eles faziam seus trabalhos nesses entornos, está voltado, está relacionado, com o rio Nilo. Então, toda, a sua economia e o seu estado era constituído através desse rio. E na Mesopotâmia era da mesma forma, só que era o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, por isso que também é chamado Mesopotâmia. Entre rios, já está dizendo, na sua definição, entre rios. Com relação, pessoal, ao Egito novamente, a gente viu que na religião eles eram politeístas, então eles tinham essa crença de crer em vários deuses. Então havia uma figura suprema no poder, vários deuses. E esses deuses estavam relacionados, com as manifestações da natureza. Então existia a deusa da natureza, a deusa das águas, do fogo, das guerras, do amor, entre outros. E os mesopotâmicos também tinham essa crença de crer, em vários deuses. Com relação no Egito ao governo, a gente viu que era um governo teocrático. Então era uma forma de governo, que Deus ou uma divindade era conhecido como um supremo governante. Então, tudo era voltado, para a religião, para as manifestações religiosas. Havia o controle das terras de Estado. Então, o faraó, como chefe de Estado, ele tinha o controle sobre essas terras. E os camponeses, eles trabalhavam nessas terras, tinham o direito de trabalhar, plantar, para a sua sobrevivência. Era dado tributos a esses chefes, esses sacerdotes. Então, eles plantavam aos arredores do rio, rio Nilo, e o que eles arrecadavam para a sua sobrevivência era também dividido com os governantes. A agricultura, a irrigação, era tudo voltado na produção agrícola nos entornos desse rio. Os camponeses, eles pagavam seu trabalho pelo direito de cultivá-los. E, como eu já falei, eles trabalhavam nas construções, eles construíam os palácios, as pirâmides. Também tinha, pessoal, que a gente viu com relação ao Egito, a questão de cultuarem, os mortos. Então, eles tinham uma crença em crer em vida após a morte. Então, o que acontecia? Para eles, o processo, e a cerimônia de morte era algo muito marcante, era algo muito importante. Então, eles faziam um processo que ficou conhecido como mumificação. Ou seja, eles mumificavam o corpo para conservar aquele corpo, e junto àquele corpo eles colocavam objetos pessoais daquelas pessoas. Então, aquilo ali era importante em vida para aquele chefe, para aquele sacerdote ou faraó, seria importante também na sua morte. E anos depois, tempos depois, aquela pessoa iria retornar, segundo a crença deles, Outra coisa interessante também com relação ao Egito, eles eram conhecidos, por ter muitos conhecimentos na área de medicina,
física e geometria, já que eles já faziam esse processo de mumificação. A gente reconhece, né, como uma ciência, podemos dizer, e como um saber desses povos. Outra coisa interessante, tinha também, pessoal, a questão da escrita, que a gente também viu anteriormente nas nossas aulas. Eles nos deixaram os chamados hieróglifos, que era a escrita deles. Então, era uma escrita sagrada, né, por esses povos, que os sacerdotes e os membros da realeza, eles faziam uma tradução, certo? Agora vamos para a Mesopotâmia. Como eu já falei, Mesopotâmia já está dizendo entre rios. Então, a Mesopotâmia ela estava localizada nos entornos do rio Tigre e do rio Eufrates. Então, a sua produção agrícola, né, todas as suas construções, o seu reino, podemos dizer que estava baseado, né, estava relacionado com esses rios. O desenvolvimento das civilizações, pessoal, agrícola, era relacionado, né, com esses dois rios. A gente viu também que, com relação ao governo, não era um governo unificado. Então, teve participação de vários povos, né? Então, povos sumérios, que nem a gente viu, povos da Babilônia, assírios, faziam parte, né, do território da Mesopotâmia. E eles nos deixaram muitas heranças, como, por exemplo, a escrita, né? Outra coisa interessante também, e que diferencia-se dos povos do Egito, é o fato deles terem códigos e leis. Então, o famoso Código de Hammurabi, que era dos mesopotâmicos, era uma lei, né? Era uma lei, pessoal, que falava e baseava-se no crime, na equivalência de crime. Então, cada crime ele tinha um peso diferente, né? Ele tinha uma lei. Então, a lei de Talião era se aplicada. Ou seja, aquela lei que se dizia olho por olho, dente por dente. Se acontecia alguma coisa, né, no seu império, no seu templo, deveria se aplicar essa lei, o Código de Hammurabi. Então, a pessoa deveria pagar da mesma forma. Então, esse código ele ficou muito conhecido, né, dentre esses povos. E a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, pessoal, é uma característica marcante desses povos antigos, né, desses mesopotâmicos. E por fim, pessoal, os ensinamentos, né, que eles nos deixaram, como na matemática, na astronomia, né, e na astrologia. Então, eram povos que tinham conhecimento sobre os astros. E nós temos, né, registros, nós temos fósseis antigos que comprovam isso, que esses povos tinham esse conhecimento.